Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Hoje não podemos perder nenhum minuto aqui, vamos orar. E nessa oração, irmãos, vamos orar pela irmã Ana Kelly, né? Para que Deus venha entrar com providência e operar um milagre na vida dela. Está ali no hospital, né? Está no hospital? Está no hospital de Santa Maria. Vamos orar para que o milagre aconteça em nome de Jesus. Quantos creem no milagre? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, neste momento, Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, como sempre, que o Teu Santo Espírito venha ser o instrutor nessa noite. Ó Deus, dá-nos entendimento, pois somos falhos, somos limitados, e nós pedimos àquele que deu sabedoria, deu inspiração aos escritores da Bíblia Sagrada, nós pedimos que nesta noite venha nos instruir. Pai, neste momento nós queremos Te pedir pela vida da irmã Ana Kelly, Senhor, que precisa de um milagre. Senhor, e nós cremos, ó Deus, e confiamos, nós temos plena confiança no Senhor, pois o Senhor é o Deus dos milagres. Pai, visita aquele hospital neste momento, visita a vida dela. Nós Te pedimos, ó Deus, que haja, Senhor Deus, um mover das mãos do Senhor em direção à vida dela, em direção da gestação dela, Pai, para a glória do Teu santo nome. Senhor Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Vamos, irmãos, neste momento, está dando início, então, a nossa terceira aula. Hoje, irmãos, estaremos falando sobre 3 profetas: Jonas, Miqueias e Naum. Tá? Então vamos, hoje aí tem uma escalada boa aí, tá? Para isso, vamos ler um desses profetas, Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Miqueias, irmãos, tem muitos versículos aí que a gente poderia ler, mas esse aqui, ele é especial. Versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, irmãos, não precisa nem a gente perguntar aqui sobre de quem que estava falando. Esse aqui é um versículo que ele é clássico, que estava falando do Senhor Jesus Cristo. E é um dos versículos, irmãos, juntando com os de Isaías, é um dos versículos mais palpitantes que tem sobre a questão do nascimento de Jesus, porque vai falar aonde que Jesus nasceria. Então esse profeta aqui, ele foi usado tanto por Deus, que ele revelou até o lugar aonde Jesus nasceria. Então esse é um dos profetas que nós vamos estudar. Vamos aí para o panorama da nossa lição. Já estudamos aí então os profetas menores Oséias e Joel. Oséias, Joel, fala comigo, Oséias, Joel. Eu não gosto que os irmãos fiquem repetindo não, mas é só para a gente lembrar, irmão. Quais são os 2 primeiros aí? Oséias. E aí os próximos? Tá, para daqui quando terminar a aula eu vou chamar um e falar assim: cite todos os profetas menores sem olhar na Bíblia, tá? Então, Amós e Obadias, né? Foi na lição passada. A lição de número 3. Quais são os 3? Jonas, Miqueias e Naum. Tá? Lição de número 4 vai ser Abacuque, Sofonias e Ageu. E a lição de número 5 encerraremos com Zacarias e Malaquias.
São 2 livros maiores também, mas com muita lição também, tá? Então esses aqui, eles são profetas com um número de capítulos menores, tá? E aí nós temos aqui, irmãos, um panorama da nossa lição, das 3 aulas, né? Dos 3 profetas. Teremos aqui sobre Jonas, introdução à lição, introdução ao livro do profeta Jonas, a data, a época, a missão do profeta, o grande peixe, o fundo do inferno, né? Jonas finalmente prega a mensagem em Nínive e Jonas se ira contra Deus. Isso aí, irmãos, como eu disse, muita coisa aqui nós não vamos ficar chovendo molhado. Eu creio que é um dos livros que mais os irmãos conhecem, é o livro de Jonas, né? E desde a EBD aí, desde as classes das crianças aí, é o livro que mais as crianças e chama a atenção, né, irmão? Principalmente o episódio do peixe, né? Da baleia, né? E Miqueias, irmãos, teremos aí a introdução do livro do profeta Miqueias, a época, a mensagem, a razão do livro, condenação de Israel e Judá, esperança para Israel e Judá, a causa do Senhor contra Israel e o desalento se transforma em triunfo. E encerraremos então com o livro de Naum, a introdução ao livro, a época, o estilo literário, o conteúdo, o título, o juízo, o juiz de Nínive, a condenação de Nínive e a destruição total de Nínive. Vamos aí então, irmãos, para a nossa introdução. Essa introdução aí não é falando já sobre o livro do profeta, mas dando aqui uma pincelada nos 3 livros. Nessa terceira lição, diz aí o livro dos irmãos, do estudo dos profetas menores, nós estudaremos os livros dos profetas Jonas, Miqueias e Naum. Jonas e Naum profetizaram, tem essa característica, irmãos, eles profetizaram contra Nínive. Tanto Naum como Jonas, eles tiveram um objetivo, profetizar contra Nínive. Agora uma coisa interessante, um profetizou contra Nínive e Nínive se converteu. O outro profetizou contra Nínive e Nínive foi destruída. Então essa é a diferença dos 2 profetas, né? Foi para uma mesma cidade, mas com consequências diferentes, né? Vamos aí, então, enquanto Miqueias, irmãos, profetizou não para Nínive, mas para Samaria, que era a capital do norte. Então Miqueias, nós já estamos adiantando, ele viveu ali, né, antes de Samaria, do reino do norte ser levado para o cativeiro assírio, e também ele profetizou contra Jerusalém, né? Ele profetizou contra Jerusalém. Então, são livros pequenos, mas com grandes ensinamentos e que eles estão ligados com algum dos profetas maiores também, tá? Vamos então, irmãos, para Jonas. E aí, irmãos, é clássico, né, essa gravura aí, sempre na frente do grande peixe aí, que é podemos dizer assim, que é o momento mais marcante na vida de Jonas. Então vamos aí, irmãos, a introdução ao livro do profeta Jonas. Como que ele é chamado pelas cópias hebraicas? É Sefer Yoná, Sefer Yoná, ou livro de Jonas. Na Vulgata ele aparece como profeta Jonas, na Siríaca são os escritos, as profecias do profeta Jonas. O que significa Jonas? Pomba, tá? Pomba. Agora preste atenção, não é porque ele era uma pomba não, irmão, e a característica dele também não era de pomba não, porque ele era brabo. Nós vamos ver que lá na frente ele se volta até contra Deus. Ele é irado, ele é brabo mesmo, tá? Pomba, no caso aqui, é doçura, tá? Como seria próprio de uma pomba. Não que Jonas seja uma pomba, mas porque é uma ave sujeita à opressão e presa fácil para animais predadores. E Jonas, irmãos, ele é conhecido em outro livro. Qual? O segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Lá fala sobre ele, justamente esse homem aqui, Jonas, filho de Amitai. O local onde ele morava era Gat-Efer, ou alguns chamam de Gat-Efer, mas
eu prefiro falar Gat-Efé, cidade que ficava sob o domínio do reino do norte. Então, irmãos, ele era do norte, ele era do profeta do reino do norte e não de Judá. Qual foi a data? Ele profetizou durante o reinado, e isso é provado também, segundo Reis, que ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, não o Jeroboão I, né, que nós falamos aqui na passada, que Amós também ele profetizou no reinado de Jeroboão II. Então tiveram dois profetas aí que profetizaram praticamente juntos, foi Jonas e Amós. Ela desliga, ela entra num stand-by. Então, e o escritor ele comenta as únicas boas razões, né? O próprio escritor lá que escreveu, né? Segundo Reis, no caso aí, ele fala algumas boas realizações justamente na época em que Jonas estava profetizando. Então eu falei aqui na lição passada, esse Jeroboão II, irmãos, ele foi um péssimo rei para Deus, mas para a localização dele, ele fez muita coisa boa que eu falo assim, sobre construção, sobre armamento, por aí vai, mas contra Deus ele foi um péssimo rei, é tanto que muitos até falam que ele foi pior do que o próprio Jeroboão I, tá? Então, talvez estava no nome isso aí, né, irmãos? Uma coisa interessante, irmãos, alguns falam que esse Jonas aqui, ele é o filho da viúva de Sarepta, tá? Quem é que trabalhou, quem é que esteve ali junto com a viúva de Sarepta? Quem é que esteve ali junto com a viúva de Sarepta, irmãos? Elias. E aí depois que Elias faz aquele milagre ali, depois acontece um episódio também com o filho dela. E alguns estudiosos judeus, eles atribuem, eles falam que Jonas seria justamente o filho da viúva de Sarepta, tá? Não tem certeza disso, irmãos, porque a viúva, ela não era de Israel, tá? Então ela era estrangeira, então pode ser que não, isso aí já cai por terra, tá? E o próprio Jonas, então, se a viúva de Sarepta, ela não era de Israel, Jonas não seria também um israelita. E quando os marinheiros, eles chegam ali e perguntam assim, quem é você? Ele vai dizer, eu sou hebreu. Então, já cai por terra essa questão aí de ele ser filho da viúva de Sarepta. Então, são estudiosos judeus que pensam dessa forma aí, tá? Gat-Efé pertencia à região da Galileia, como se fosse um país aí. Tem umas brincadeiras aí que o pessoal fala de um estado brasileiro. Qual é o estado que eles mais falam assim? Não. Bahia? Bahia o pessoal fala bastante, né? Mas o Piauí também, né, irmão? Piauí. Sabe o que é quente? Falam que é o país mais pobre, ou o estado mais pobre, né? Mas isso aí, irmãos, não tira a qualidade das pessoas. Tem muita pessoa boa na Bahia, né? Meu pai é baiano, irmão, né? Meu pai é baiano. Tenho sangue baiano aqui, irmão. Sou goiano, mas eu tenho sangue baiano. Então, irmãos, a Galileia também, ela era conhecida assim com desprezo nessa época de Jesus Cristo, tá? Jonas, a história de Jonas é uma alegoria ou é um mito? Por que pensam dessa forma, irmãos? Porque muitos dizem que não teria condições de uma pessoa sobreviver 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Tá? Então muitos falam que é uma alegoria. Mas, irmãos, nós estamos esquecendo aqui que Deus estava nesse negócio. É Deus quem estava nesse negócio.
Ele está no negócio de vida. Exatamente. Irmãos, alguns falam que não poderia ser uma baleia, por uma razão. A baleia, ela tem a traqueia, se eu não me engano, que fala. Ela tem a garganta dela, é muito fina. Então, algumas baleias não cabe nem um ser humano dentro. Ela tem que comer mais coisas pequenas. É por isso que as baleias, elas comem peixes pequenos, cardumes de peixe pequeno. Mas, irmão, se Deus quisesse enlarguecer a garganta dela, só para isso aí, ele faria. Outra coisa, esse grande peixe poderia ter sido criado apenas para essa ocasião. Está lembrado que Jesus falou assim, olha, vai lá Pedro, pega um anzol e lança o anzol. O peixe que vier, o primeiro peixe que vier, você vai abrir a boca dele, vai estar lá um estáter. Então, irmãos, Deus, ele criou aquele peixe para aquele momento. Eu sei, irmão, pode ter passado o tempo de vida daquele peixe, mas aquele peixe foi criado justamente para esse momento. Tá? Então, Deus estava no negócio, tá? Então, irmãos, alegoria ou mito? Irmãos, não é nem alegoria e nem mito. É uma realidade, a história de Jonas. Por que nós podemos falar dessa forma? Porque, irmãos, ele foi citado por quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, irmãos, né, simbolizando ali, mostrando sobre a questão da morte e ressurreição dele, ele vai citar justamente Jonas. Alguns querem sinal, que ele mostre um sinal. Aí ele vai dizer assim, olha, uma geração incrédula e perversa pede um sinal, mas não será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual é esse sinal? Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, e o Filho do Homem ficaria também 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, é um sinal, tá bom? Então, o próprio Jesus. Agora, se Jonas fosse um mito, uma alegoria, Jesus não teria usado esse exemplo, irmão. Se ele falasse lá, alguém falaria assim, mas você está contando aí uma história, você quer comparar a sua vida com uma alegoria. Então Jesus, ele citou o profeta Jonas, tá? Vamos aí, irmão, ponto 3, a missão do profeta Jonas. Aí eu fiz aqui, irmão, eu coloquei aqui. Irmão, Jonas foi covarde? Não. O que os irmãos acham? Ele foi covarde? Você teria... Agora vou mudar. Você teria a capacidade, você teria a coragem de sair do teu lugar e ir para onde Deus estava mandando ele ir? Eu vou citar um exemplo aqui agora. Alguns tempos atrás, aí os irmãos viram um país aí, eu não vou ficar falando aqui, um país aí onde eles colocaram vários cristãos enfileirados na beira da praia, prostraram aqueles cristãos ali, todo mundo vestido de laranja, né? Puxaram a cabeça e degolaram todos ali, todos os cristãos. Eu vou ter que falar, né? É o Estado Islâmico, né? Pensa, irmãos, num lugar dominado pelo Estado Islâmico, só citando um exemplo aqui, que não gosta de cristão. E eu vou reverter essa situação assim, vou aumentar mais ainda, que não gosta de outro país. E aí justamente é esse país aonde Deus está dizendo assim, ó, levanta Antônio e vai lá, entra lá dentro do Estado Islâmico e vai pregar que eu vou destruir aquele lugar. Aí eu pergunto, irmão, eu vou voltar à pergunta, ele foi covarde?
Será que eu e você, nós teríamos essa coragem, irmão? Então, a situação dele é porque a Assíria, nesse momento, irmãos, era o pior país, o pior lugar, principalmente essa cidade chamada Nínive, nesse momento aqui, era um lugar, se você for buscar mesmo as coisas que aconteciam, as atrocidades que eles faziam, eram coisas, irmãos, inimaginável, de tão ruim que era esse povo. E foi justamente aonde Deus falou para esse homem: vai lá para o meio e você vai dizer que eu vou destruir aquela cidade. Talvez, irmão, eu fugiria também, talvez você fugiria também, tá? Então, na realidade, irmão, ele ficou no desespero. Ele ficou no desespero aqui, né? Então, por quê? Olha aqui o que o autor vai dizer aqui, olha, foi uma missão quase impossível de ser cumprida. Quase impossível. Você ir contra um lugar desse aqui, né? Então, aqui, ó, a missão que Deus deu ao Jonas era desafiadora demais para um profeta, irmãos. Ele é um profeta caipira, que vivia na terra de Israel. Os assírios eram conhecidos como um dos povos mais cruéis da época, tá? E aí, irmãos, a gente observa por que Deus ele faz isso aqui. Porque parece que o comentarista ele cita aqui um exemplo aqui interessante sobre Sodoma e sobre os cananitas. Deus ele vai falar para Abraão, falar assim: olha, eu desci para ver o que é que está acontecendo. O clamor de Sodoma está chegando até a mim. Então, irmãos, a gente muitas vezes, a gente quer que Deus ele destrói algum lugar, sendo que, primeiro, não é a minha vontade, e segundo, é a vontade dele, e é o momento dele também. Então, se Deus quiser destruir, ele vai destruir. Agora, irmãos, por que o Jonas ficou dessa forma aqui, tão irado? E aí ele cita um ponto interessante aqui. Se a gente tivesse mesmo, irmãos, um pensamento de que Deus teria que matar todas as pessoas ruins, Paulo não teria sobrevivido e não teria sido o maior dos apóstolos, porque o homem era ruim também. O Paulo, ele era ruim, mas foi justamente esse aí que Deus falou assim: olha, é um vaso escolhido para mim. Então, irmãos, Deus ele quer mostrar a glória dele, Deus quer mostrar alguma coisa, ele vai fazer, mas não é na minha hora, não é na tua hora, é no horário dele. Então, Jonas ele foge de sua missão, e aí ele vai citar aqui, inclusive na pregação aqui do pastor, no domingo, foi domingo, né, pastor? Foi. Foi domingo retrasado. O desobediente, irmão, ele só desce. Aqui o texto claramente vai dizer: ele desceu para Jope, desceu para o porão do navio, né? Desceu para o ventre do peixe e desceu para as profundezas. Então o desobediente ele só desce, né? E Jonas ele escondeu de todos, até de si mesmo. Um crente desobediente, irmão, é o que eu sempre tenho dito. Irmão, um crente desconcertado ou desobediente, ele é um perigo dentro de um avião. Se Deus, irmão, resolver cobrar daquele crente, pode ser que ele cobre também junto de outros. E você já parou para pensar nisso, irmão? Uma vez eu estava pensando, né? Quem viaja de ônibus à noite, você dorme, irmãos, a viagem toda, e você nunca pensa que aquele ônibus está na mão de um motorista. E se esse motorista, irmãos, quiser praticar uma tragédia, estiver chateado com a vida, o piloto do avião, e aí, irmãos, volta isso para o crente também.
Um crente desconcertado, irmão, um crente que está fugindo de Deus é um perigo. Ali aqueles coitados, irmão, eles fizeram de tudo, irmão, que eles puderam. Eles fizeram, irmão, se pudesse fazer sinal de fumaça, alguma coisa ali, eles fizeram tudo. Mas o desconcertado, nesse caso aqui, estava lá dentro, dormindo o sono dos justos, né? Tem uma galera que eu conheço que faz um monte de coisa errada assim, e o Senhor, aos meus olhos assim, nunca vi nada de trágico. Sabe, essas coisas acontecendo com ela, e sei lá, uma pessoa que vive seguindo esse caminho, acontece de tudo com ela. Bom, aí eu vou voltar para aquilo que eu falei agora mesmo. Irmão, se chama soberania de Deus. Tá? Deus, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Acho interessante isso aí que você me falou. Jesus, ele vai citar um fato interessante. Ele vai contar uma parábola dizendo assim, que ele chama algumas pessoas para trabalhar. Aí ele vai trabalhar, aí ele, olha, eu firmei com você R$100 a diária, não, a hora. Não, pô, R$20 a hora. Aí, irmãos, aquelas pessoas começaram a trabalhar, aí quando foi à tarde, lá para as 3 horas, ele vai e contrata outras pessoas. Qual foi o combinado? R$20 a hora, tá? Mas quando ele vai acertar, ele acerta o mesmo valor para todo mundo. Aí alguém chega e fala assim: ei, como é que é esse negócio aí, rapaz? Nós começamos a trabalhar primeiro, e esses começaram a trabalhar depois, e você paga o mesmo valor. Aí o que lá na parábola o homem fala? Olha, se eu quero pagar eles desse jeito aqui, o que você tem a ver com isso? O dinheiro é de quem? O serviço é de quem? Então, toma aqui o teu dinheiro. Da mesma forma, Deus, ele trata com as pessoas da forma que ele quer, porque eu gosto sempre de dizer, irmãos, e eu vou sempre bater nessa tecla, nós estamos, irmãos, em uma grande história contada e desenhada por Deus. Não somos nós quem falamos assim: Senhor, me coloca ali em cima. Senhor, faz isso porque para mim. Senhor, eu quero estar ali, eu quero estar lá. Não. Quem é que está com o pincel na mão é Deus. Então, vai ter isso sempre na história. Volto a dizer, se Deus fosse cobrar de Paulo por ele ser ruim, Paulo não teria sido o maior dos apóstolos. Ele via que nem na morte os ímpios sofria, né? Ele ficava, nem na morte os ímpios tinham apeito, né? Então, Asaf, né? Asaf ficou revoltado justamente por isso, né? Essa indagação, por que ele, como crente, sofria e o ímpio prosperava. Então ele ficava com aquela indignação da mesma forma que ela passou aqui. Mas ele só observou quando ele entrou no santuário e observou o fim daquelas pessoas. Então, muitas vezes, parte do que nós estamos enxergando. Mas muitas vezes o que essa pessoa está sofrendo por dentro, ou vivendo uma vida também que aparentemente é normal, mas dentro dela e às vezes escondido, está pior do que a vida de um cristão. Então, quando Asaf só percebeu quando Deus deu o discernimento para onde aquelas vidas estavam indo. Então, exatamente. Às vezes são isso, às vezes é mais uma visão mesmo. E aí é a questão, né? Asaf viu isso aí assim. Agora, o grande problema é igual ele vai falar, é o fim dessas pessoas. Porque se a pessoa não tiver um conserto com Deus, o destino, infelizmente, não é bom. Então, não é nem a questão do início, não é nem a questão do meio, mas é a questão do fim. Só para confirmar e comprovar a
Fala do rico do tudo, do rico e do ágil. O rico passou a vida tranquilo e o ágil, regaladamente. no final das contas, Tinha do bom, tinha do melhor, mas o fim. Então, e agora, há questões, irmão. Há pessoas, por exemplo, teve pessoa aqui que levantou as mãos, aceitou Jesus como Salvador e começou a viver uma vida na presença do Senhor. Outros já vieram depois de uma tragédia. Eu estava conversando com a minha sogra, foi ontem? Foi hoje? Foi ontem, né? Ontem. E ela contando que a irmã da Eliette partiu com 2 anos de vida. Mas antes de 2 anos de vida, ela foi numa igreja, acompanhava as irmãs lá na igreja, e ela chegava, a menina com 2 anos pregava para a mãe da Eliette, que não era crente. Ela morreu por causa de paralisia, né? Naquela época, e depois da morte dela, a minha sogra aceitou a Jesus como Salvador. E a gente muitas vezes não entende, irmão. A pessoa, a criancinha viveu 2 anos e ganhou mais alma do que muito crente. Vai entender? Vai entender, né? Então, irmãos, são os desígnios de Deus. Desígnios de Deus, tá? Então vamos lá, o desobediente, né? Ele escondeu, ele dormia, ele não se identificou. Irmão, a história de Jonas irmão, eles estão ali, irmão, desesperado, e ele está ali, ó. Ele levanta, né? E vai, ajuda a pegar alguma coisa, jogar alguma coisa ali depois. E ele está lá, irmão, e as pessoas perguntando assim: gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso não é normal, não. E ele está ali. Aí que eles olham: gente, tem alguma coisa errada aqui. Aí vamos fazer ali alguns irmãos falam, né, que eles tiraram Urim e Tumim. Eu não concordo com isso, tá? Eu tive um debate. Eu não gosto de entrar em grupo, irmão. Colocaram eu num grupo de debate. Um cidadão lá falou que eles fizeram Urim e Tumim, tá? Não era Urim e Tumim, irmãos, porque eles não eram judeus. Eles não eram hebreus. Quem era hebreu ali, irmão, era Jonas. Tá? Não, mas eles alguns defendem que os marinheiros tiraram Urim e Tumim. Não. Urim e Tumim, aquelas 2 pedrinhas, né? Foi falado aqui já, que possivelmente brilhava uma, mas vamos lá. Então não era Urim e Tumim, tá? E aí, quando eles falaram: olha, vamos tirar aqui a sorte, caiu em Jonas. O homem, em vez de se identificar, aí agora pode confessar aí, para quem é você? Da onde você é? Tá? O que você está fazendo aqui? Aí fala: eu sou hebreu, caiu a casa para mim aqui agora. Não tem como esconder mesmo, não tem como esconder de Deus, e eu estou fugindo de Deus, é isso. E é Deus que está querendo matar a gente, todo mundo aqui, está querendo matar todo mundo aqui. Aí a outra pergunta, eles fazem 5 perguntas para eles, aí a sexta o que nós podemos fazer? Aí ele: me levantem aí, me joguem. Aí eles ainda tentaram, irmãos, ali: ai não, vamos segurar aqui. Aí como não tinha jeito mesmo, jogaram ele, e eles se converteram, tá? Ali diz claramente que eles voltaram-se para Deus, tá? O grande peixe e o fundo do inferno. Irmão, aí é aquilo que a gente falou agora mesmo. É possível alguém sobreviver dentro de um peixe? E já tem comprovação. Esses dias atrás foi encontrado, e é porque eu não encontrei aqui, mas tem um cidadão que foi encontrado passado se eu não me engano foi 2 dias, ou 1 dia e meio, ele ficou dentro de um peixe e foi encontrado depois vivo e sobreviveu ainda muito tempo. Tem isso aí na história, tá? É fato verídico. Aí eu já expliquei aqui, era uma baleia? Não era. A Bíblia não diz se era uma baleia, era grande peixe. E aí o texto lá diz dag. Nessa palavra dag dá uma margem aí para diversas situações aí, tá? É uma criatura e por aí vai, tá? Então não se sabe. E poderia, como eu disse, poderia ter sido até um peixe criado para aquele momento, criado por Deus, só para aquilo. Deus pode todas as coisas. Tem muitos peixes que ele sai para coletar. Sim, golfinho, né? Exatamente.
Aí, irmãos, uma coisa interessante aqui. Jonas foi ao inferno? Jonas foi ao inferno? Porque ele vai dizer, no profundo do inferno, algumas traduções. Do profundo do inferno eu clamei. E aí? Aí, irmãos, nós entramos naquela situação de Sheol. Sheol. O que é Sheol na Bíblia Sagrada? É sepultura. E também é traduzido como mundo dos mortos. Então alguns irmãos, eles creem que Jonas, ele poderia ter morrido e voltado, tá? Alguns pensam desse jeito aí, porque ele foi até o mundo dos mortos. Mas eu vejo aqui que era a angústia da morte que ele está falando aqui, tá? Então por isso, irmãos, voltando aqui para uma situação, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando na Bíblia Sagrada aparece a palavra inferno. Os testemunhos de Jeová falam que não existe inferno, porque o inferno é a sepultura. Nós vamos falar sobre heresiologia aqui no próximo livro, viu? Aí, eles dizem que sepultura, o inferno é a sepultura, então não existe inferno. Então, irmãos, aqui está falando de mundo dos mortos. O que Jonas estava dizendo aqui é que ele olha, do mundo dos mortos eu clamei a Deus. Então poderia ser, com toda certeza, a angústia da morte ali, ele falando sobre essa situação que ele estava vivendo. Por isso que é muito importante, irmão, a gente saber, quando aparece a palavra inferno na Bíblia, de que inferno que está falando. Tá? Porque essa palavra inferno, ela é uma tradução de Sheol, muitas vezes. E Sheol é mundo dos mortos, tá bom? Nós já falamos sobre isso aqui, sobre Hades, já falamos aqui numa aula. Então, Jonas, na realidade aqui, ele estava falando sobre isso aí. Jonas finalmente prega a mensagem de Deus em Nínive. O peixe foi mais obediente do que o profeta, porque Deus mandou ele devolver ele. Né? Pôr ele lá na beira da praia, tá? O peixe foi mais obediente. Jonas, e aí, irmão, Jonas foi vomitado lá na praia de Nínive? Não, tá? Não. Uma curiosidade aqui, irmão, Nínive tinha 120 mil pessoas. Valparaíso tem quantas mil pessoas? 2024, né? 2021? Em 2021, se eu não me engano, mais de 200 mil pessoas. 196 tem? 2021 hoje tem mais ou menos 208 mil. Isso, 208. Olha, então, Valparaíso todinho, ele é maior do que Nínive. Todinho, irmão. Mas porque aqui também é grande, né? É grande, é contando tudo. Então, irmãos, alguém vai dizer, é uma cidade pequena. Presta atenção, irmão. Para essa época aí, era uma metrópole. Para a época, tá? Então, o arrependimento dos ninivitas, eles se arrependem, sabe muito bem disso aí, não vamos ficar nisso aqui. A cidade toda jejuou 3 dias, até os animais, cobriram eles também com saco, tá? Arrependimento, tá? E Deus mudou, aí, Fernanda, de novo, Deus se arrependeu, mas esse arrependimento é mudar de ideia. Eu estou com o pensamento de matar, não vou matar mais, tá? É isso, é tão somente isso, tá? Não é arrependimento de fiz uma bobagem, gente do céu, que bobagem que eu ia fazer, eu ia matar 120 pessoas, não é isso não, tá? Então Deus muda de ideia quando um povo se arrepende. Aqui, irmãos, olha essa gravura aqui, aquele pontinho ali, ó, ali, que é Jafa, é o mesmo Jope, tá? Aqui, no canto. Olha onde está a Tarsis. Lá para a esquerda. Hoje Tarsis é na Espanha. Olha onde está Nínive. Sabe quais as distâncias? 3.000 quilômetros de Jope para
Tarsis. O homem ia fazer uma senhora. Ele estava querendo ir para longe mesmo, irmão. Deus não vai me encontrar. Com 3.000 quilômetros, irmão, Deus não me encontra. Mas o texto diz que ainda que você faça as suas moradas nas estrelas, de lá eu te derrubarei. Não tem como, né? E para Nínive, irmão, saindo de Jope, 800 quilômetros. 800 quilômetros, tá? E aí, irmãos, o peixe, ele vomita Jonas em alguma parte ali daquela praia, ali. E mais ou menos seria 700 quilômetros, mais ou menos 700 quilômetros da praia, da onde foi vomitado, porque tirando assim uma reta, tirando esses 800, vamos dizer que fosse lá em cima ali, ó, perto da Turquia ali, na Antioquia, aí ele teria que ainda ir. Então, irmão, quem pregar na igreja, né, que vomitou na praia de Nínive, está errado, porque Nínive não tinha praia e ficava a 800 a 700 quilômetros mais próximo ali, tá? Então, a baleia teria que sair pela terra assim, a baleia, o grande peixe, vomitava lá e voltar, né? E voltar ainda, igual um trem de ferro. Então, Jonas se ira contra Deus. Aí o irmão sabe muito bem, ele por 2 vezes, irmãos, o homem pede a morte. Me mata, Senhor, me mata, eu não quero viver não, né? E qual é a primeira vez? Por Deus não ter destruído. A segunda vez, porque a boboreira secou de cima da cabeça dele, né? Então, uma oração cheia de rancor, desgostou-se, irou-se. Se Deus ouvisse essas orações aqui, aquilo que eu falei agora mesmo, Paulo não teria sido salvo. E para Jonas, a boboreira era mais importante do que aquelas pessoas. Então, Paulo entendia muito bem essa questão da ira e advertiu os irmãos a não se irar. Longe de vós toda ira. Irmãos, tem pessoas aí, igual eu vi uma vez aí, um cidadão aí, eu acho que eu já até falei isso aqui, cidadão aí que tem um testemunho de que as galinhas sapateavam, né, e entregava a profecia e o galo interpretava e tal, e aí ele foi lá no Penorte, ele foi batizado com o Espírito Santo num galinheiro. As galinhas saltavam ali, falavam línguas estranhas e o galo interpretava, né? E aí ele conta isso aí, irmão, e as pessoas não acreditam, ele fica bravo. Aí um dia ele foi lá no Penorte e aí ele falou: estou sabendo que tem um pregador aqui, tem um pregador aqui numa rádio aqui que está falando do mal do meu testemunho. Vou orar e Deus vai matar. Irmão, até hoje o homem está aí. Irmão, e já tem muito tempo, tem uns 20 anos isso aí. Tá? E as galinhas tudo morreu. Vamos lá. Muito bem, então, irmão, deixa na mão de Deus, irmão. Não se ira. Deixa na mão de Deus. Vamos lá. Miqueias é outro livro aqui. Esse livro aqui, irmãos, ele vai falar para a Samaria. Nesse profeta ele vai falar para a Samaria e ele vai falar também para Jerusalém, para Judá, tá? Miqueias é contemporâneo de Isaías, era da pequena cidade de Morosete. E Miqueias é um dos poucos profetas mencionados, irmãos, por outro profeta. Quem foi que mencionou ele? As pessoas ali, quando prenderam Jeremias, lembraram da profecia de Miqueias. Olha que coisa interessante, está lá em Jeremias 26, versículo 18 ao 19. Esse Miqueias não é o mesmo citado em 1 Reis 22, 8, e a palavra Micaías e Miqueias é a mesma coisa, tá? Então, Micaías e Miqueias é a mesma coisa. Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, Acais e Ezequias, isto é, entre os anos 757 a 699, lembrando que é diminuindo, né, irmãos? E foi contemporâneo de Isaías e de Oséias. Aqui embaixo, o estilo de Miqueias é direto e sem rodeios, tá? Não tem esse negócio de ficar
rodeando, não, ele já chegou logo e já foi entregando a sua profecia. A forma como descreve o Senhor não tem paralelos nas Escrituras. Aqui em Miqueias 7, versículo 18, o 19 diz que Deus é que perdoa os pecados e lança no mar. E aí, irmãos, tem gente que acrescenta o mar do esquecimento. Não existe mar do esquecimento na Bíblia Sagrada, tá? Não existe. Só existe mar. Diz que Deus vai lançar no mar, mas o esquecimento é por nossa conta, tá? Mar do esquecimento não existe na Bíblia Sagrada, tá? É lógico, ele lança lá e não lembra mais. Eu creio que é por causa disso. É justamente aquilo que citam lá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Vós vencereis também não está lá no texto, é por nossa conta aquilo ali, tá? E por aí vai. Então, já que é uma aula de teologia, vamos falar a coisa certa. Não existe mar do esquecimento, é só lançar os pecados no mar, tá? Tá aí, ó, Miqueias 7,19, é onde muita gente pega aqui, ó: tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí alguns do esquecimento. Hã? A mensagem dele, irmão, Miqueias traz uma mensagem de conforto, anunciando a vinda do Messias, sua encarnação, o local de seu nascimento. Ele é o único dos profetas que vaticinou o local onde o Messias haveria de nascer. Foi o texto que nós lemos aqui no início. E tu, Belém Efrata, você é a menorzinha de toda, de ti virá o Senhor. Tá? O profeta prevê o cativeiro das 10 tribos do norte e a invasão de Senaqueribe, tanto no reino do norte quanto a ameaça que fez a Jerusalém. Vamos pular aqui. A razão do livro, irmãos, Miqueias avisa que a palavra não é dele, mas é do Senhor, e ele não a recebeu dormindo, mas ele recebeu ela em visão. Tá? E aí existem várias condenações aqui, muitas predições aqui de condenações. Uma coisa interessante aqui, irmãos: condenação de Israel e Judá. Aí tem a introdução, a destruição predita, a lamentação pela destruição, a corrupção da sociedade na época, esperança em meio ao desalento. E aí o F aqui, irmãos: os líderes são condenados pelo Senhor. O que estava acontecendo na época de Miqueias? Juízes corruptos, eles recebiam para poder impetrar a decisão. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Sacerdotes ensinavam por dinheiro. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? E profetas adivinhavam por dinheiro. Já nessa época aqui, irmão, tinha profeta do Pix. Já nessa época, irmão. Olha que coisa. Então não tá tão longe não, né? Então nessa época aqui já estava acontecendo. Irmãos, e aqui Israel, o reino do norte, não tinha sido levado ainda, e nem Judá tinha sido levado para a Babilônia, tá? Esperança para Israel e Judá. Aí aqui tem o texto que nós lemos aqui: o rei que virá. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste atenção aqui não está dizendo que Jesus teve origem. Cuidado com esse versículo aqui, que muitas seitas falam que Jesus ele teve uma origem por causa desse ponto aqui, tá? Miqueias profetizou o lugar aonde nasceria o Messias de Israel. Estes 5 versículos falam do nascimento do Messias. E aí nós temos aqui a causa contra Israel, e aí vem a acusação do Senhor. Este é um texto clássico de Miqueias. Ele vai dizer o seguinte: que os montes e os fundamentos são chamados como testemunhas da controvérsia que Deus tem contra o seu povo. Tá? E aí os versículos 6 a 8 dão sequência ao tema anterior. Deus está dizendo: depois de tudo que eu fiz por vocês, tudo que espero é uma vida de integridade. E aí a condenação sobre os corruptos será eminente. Observe o estudante que os corruptos das sociedades jamais escapam da justiça divina. Tá, irmãos? Irmão,
não se preocupa. Uma vez eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a falar de Jesus para uma pessoa dentro de um ônibus, estava indo trabalhar, e aí aquela pessoa falou assim, olha, mas por que então que acontece tanta tragédia e ninguém é punido? Eu falei assim, mas vai ter o dia da punição. Vai ter o dia da punição. Tá? Então, não se preocupa não. Um dia alguém vai ser punido, tá? O desalento se transforma em triunfo. Miqueias lamenta a corrupção da sua sociedade. Aí o profeta, ele tem esperança, apesar de se sentir pecador. Miqueias conhece a Deus e espera na sua misericórdia. Ele vai dizer, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E aí, irmãos, mostra então um futuro brilhante, como disse aqui na última aula, o profeta, irmãos, os profetas menores e os profetas de Deus, eles até falavam das tragédias, mas sempre eles tinham uma palavra de esperança para o povo. Não era simplesmente entregar, não, mas eles sempre tinham uma palavra de esperança para o povo. E aí temos aqui a vitória para o reino de Deus. O Senhor promete que fará com o seu povo no futuro o que fez com Israel no passado. E isso aqui ainda não se concretizou 100%, tá? Isso aqui ainda vai concretizar-se 100% no futuro. E Naum, por que ficou desse jeito aí? Não, ficou desse jeito aí, desconfigurou lá. Então vamos lá, irmãos, aula 3, agora o terceiro profeta. Introdução ao profeta Naum. A Vulgata chama ele de as profecias de Naum. Nas versões siríacas é a profecia do profeta Naum. O texto de Naum 1, versículo 1, abre com as palavras livro da visão de Naum, o Eucosita. Era da onde era esse profeta. O seu nome significa consolação. Uma coisa interessante, irmão, lembra dessa palavra consolação para o que nós vamos falar dentro de instantes aqui. Naum é chamado de Eucosita, isto é, de Eucose ou Euquese, uma vila da Galileia. Aqui que eu quero falar para os irmãos. A cidade de Cafarnaum quer dizer vila de Naum ou aldeia de Naum. E aí tem a tradução aqui no hebraico, Cafarnaum. E aonde era, irmãos, o quartel-general de Jesus Cristo? Em Cafarnaum. E trazendo como aldeia de Naum, nós podemos traduzir aldeia de consolação. E era onde Jesus estava habitando, ele morava em Cafarnaum. Então, possivelmente, irmãos, a cidade de Cafarnaum, possivelmente, ela tenha sido dada por causa do profeta Naum, porque não existe essa palavra no Antigo Testamento, tá? Antes de Naum. Não se tem certeza da época em que o profeta viveu, existem discordâncias aqui entre os comentaristas quanto à época. Alguns acreditam que ele é um dos profetas mais antigos de Israel e que teria profetizado bem antes do reinado de Joás, rei de Judá, e Jeú, rei de Israel. Mas isso aqui são conjecturas. Calvino, na introdução de seu comentário a Naum, afirma que os hebreus, em suas conjecturas, dizem que Naum teria profetizado no reinado de Manassés, e não mencionam o nome do rei por ser indigno de tal honra. Tá? Então é a questão aqui da época, né? O estilo literário de Naum é um estilo elegante e claro. E aí ele diz aqui, né? Um comentarista disse a respeito do estilo do profeta. É um pouco de sonoridade aqui, um murmúrio ali, uma palavra fofinha aqui e uma mais dura ali. Então ele é diferente de outros profetas, como o que nós vimos agora mesmo, Miqueias. Miqueias, ele era bem duro, né? O alvo de Naum é inspirar os compatriotas judeus, dando-lhes a certeza de que Deus fará justiça com aquela nação. Vamos pular aqui. Conteúdo. A descrição de Naum faz do exército de Senaqueribe, no caso que ele faz do exército de Senaqueribe, dá a entender que o comandante estava perto. Então, irmãos,
é aquele momento ali de Ezequias, né? Quando Senaqueribe estava tentando entrar ali em Judá, não estava muito longe, tá? Ele levou o reino do norte, mas aí houve uma tentativa também ao reino do sul. A profecia de Naum refere-se provavelmente ao assassinato de Senaqueribe. Então ele possivelmente profetizou aqui como que seria esse assassinato dele nesse texto aí. E aí temos o esboço dessa lição, né? Primeiro é o título, sentença contra Nínive, e aqui vou voltar a dizer, Naum está profetizando contra Nínive. Diferente de Jonas, que profetizou e Nínive se converteu, aqui não teria volta. Não teria volta. Aqui, irmã Fernanda, de novo, Jonas profetizou, disse a palavra e Nínive se converteu. Aqui não teria volta mais. Então olha como que Deus ele trabalha. Tá? É o jeito de Deus trabalhar. E aí, irmãos, ele vai falar aqui sobre a bondade e sobre a severidade de Deus. E Deus, irmãos, ele tem esses dois lados também. E eu não estou inventando nada aqui, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. E nesse texto ele está dizendo, olha, você que se gloria contra Israel, dizendo que Israel caiu, que não andou nos caminhos do Senhor, considera a bondade e a severidade de Deus, porque se você não fizer a mesma coisa, você pode ser cortado da videira também. Então, temos que ter cuidado com isso aí. A derrota de Nínive e o júbilo de Judá. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. O conselheiro vil aqui que saiu pode ser uma referência a Senaqueribe. A condenação de Nínive, irmãos. Nínive sitiada. O profeta estava vendo como que seria essa destruição. Aí tem aqui, ó, Nínive perdeu sua glória quando Nabopolassar, quem era Nabopolassar? Pai de Nabucodonosor, ele invadiu a Síria e isso aconteceu no primeiro ano do seu reinado. E aí temos a desolação de Nínive em contraste com a sua glória passada, o que era a Nínive daquele tempo, para a Nínive totalmente agora destruída. E a destruição total de Nínive, os pecados de Nínive, o estudante pode observar o estilo poético, como ele vai dizer aqui, ó, eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e cavalos que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, a multidão dos traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Essa é a palavra de Naum, ou seja, ele vai de um jeito, ele sobe, ele desce e por aí vai. Então, ele é um profeta totalmente diferente. E aí, irmãos, para encerrar aqui, a perdição de Nínive. O profeta traz à lembrança o destino de Noamon, cidade fortificada e cercada de águas, que tinha uma beleza total, mas antes de Nínive ela foi destruída. E isso iria acontecer também com Nínive e não voltaria atrás de forma nenhuma. Então, irmãos, nós encerramos aqui a aula de número 3, falamos aí rapidamente sobre Jonas, sobre Miqueias e sobre Naum. Peço aos irmãos que estudem a lição, não tem como a gente ficar aqui falando coisa por coisa, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?